Lucas capítulo 10, do versículo 1 ao 12, e depois vamos pular para o versículo 17 até o 20. Atente para a palavra que diz: depois disto o Senhor designou outros 70 e os enviou de 2 em 2, para que o precedessem em cada cidade lugar aonde ele estava para ir. E lhes fez a seguinte advertência: a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Ide, eis que eu vos envio como cordeiros para o meio de lobos. Não leveis bolsa, nem alforje, nem sandálias, e a ninguém saudeis pelo caminho. Ao entrardes numa casa, dizei, antes de tudo, paz seja nesta casa. Se houver ali um filho da paz, repousará sobre ele a vossa paz. Se não houver, ela voltará sobre vós. Permanecei na mesma casa, comendo e bebendo do que eles tiverem, porque digno é o trabalhador do seu salário. Não andeis a mudar de casa em casa. Quando entrardes numa cidade e ali vos receberem, comei do que vos for oferecido. Curai os enfermos que nela houver, e anunciai-lhes: a vós outros está próximo o reino de Deus. Quando, porém, entrardes numa cidade, não vos receberem, saí pelas ruas e clamai, até o pó da vossa cidade, que se nos pegou aos pés, sacudimos contra vós outros. Não obstante, sabei que está próximo o reino de Deus. Digo-vos que naquele dia haverá menos rigor para Sodoma do que para aquela cidade. Versículo 17. Então regressaram os 70, possuídos de grande alegria, dizendo: Senhor, os próprios demônios se nos submetem pelo teu nome. Mas ele lhes disse: eu via Satanás caindo do céu como um relâmpago. Eis aí vos dei autoridade para pisar de serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo, e nada, absolutamente vos causará dano. Não obstante, alegrai-vos, não porque os espíritos se vos submetem, e sim porque o vosso nome está arrolado nos céus. Glórias a Deus. Esse é um mês que a Igreja Presbiteriana do Brasil faz aniversário. Quantos anos? Quem sabe? Quantos anos? Hein? Não. Não. Aniversário da IPB. Quantos anos a IPB, Igreja Presbiteriana do Brasil? Aniversário da IPB. Simonton chegou em 1859. Isso aí, 167. Né? Que mês Simonton chegou aqui? Que mês? Agosto. 12 de agosto. Por isso que nós comemoramos o aniversário no mês de agosto, e é o mês que nós enfatizamos missões. É o mês das missões. Vocês já viram que é este período que as igrejas começam a fazer a festa das nações? Eu vi um vídeo de uma igreja de festa das nações. Olha, que festa bacana. Ano que vem vamos fazer a nossa, tá bom? Agosto, vamos marcar agosto, festa das nações nossa. Tá? Bacana a festa das nações que eu vi. Ó, estou com umas ideias aqui. Pois bem, Simonton chega 12 de agosto de 1859.
e ele começa a ensinar inglês e aprender português. E era um grande desafio a obra missionária no Brasil. Como eu falei da outra vez aqui, a coroa portuguesa chegou no Brasil em 1808. Primeiro momento em janeiro na Bahia, depois, não lembro se é março, veio para o Rio de Janeiro. Então veja, a coroa em 1808, quase 51 anos depois, Simonton chega no Brasil. A coroa vem devido à guerra, como diz aí, napoleônica, provocada no mundo daquela época. E a coroa vem para o Brasil 51 anos após, chega Simonton aqui, enviado da PCUSA, a Igreja Presbiteriana dos Estados Unidos, que hoje não tem mais nenhuma ligação com a Igreja Presbiteriana do Brasil. Cada um anda com seus próprios pés. E doutrinas, as doutrinas hoje da Igreja Presbiteriana dos Estados Unidos é bem diferente da Igreja Presbiteriana do Brasil. E em 7 anos de ministério avançou muita coisa aqui no Brasil. Simonton fez muito, veio morrer devido à febre amarela. A sua esposa morreu primeiro, morreu no parto, e a filhinha foi criada pelo cunhado Alexander Blackford, que também estava no Brasil fazendo missões, com foco mais em São Paulo. E aí a gente dá todo esse enfoque nesse mês à obra missionária. E a mensagem de hoje vai nos levar também a esse olhar missionário. Sempre quando é anunciado, pregado, Lucas capítulo 10, a missão dos 70 é apontando para os princípios encontrados nesse texto, para incentivar, alertar, exortar a igreja a avançar em missões. E se você voltar algumas páginas, a minha é uma página, capítulo 9, você vai ver aí, primeiro versículo, Lucas capítulo 9. Tendo Jesus convocado os 12, deu-lhes poder e autoridade sobre todos os demônios e para efetuarem curas. Também os enviou a pregar o reino de Deus e a curar os enfermos. Veja, no capítulo 9, os 12 são enviados, os 12 apóstolos. No capítulo 10, agora são 70 enviados em duplas, que aí dá 35 duplas. Então o número de enviados está crescendo, de uma página para outra, de um capítulo para outro. Lucas, o escritor aqui, parece querer chamar a atenção desse crescimento, esse crescimento contínuo na obra missionária. Se você for ver o escrito dele em Atos dos Apóstolos, ele também faz questão de relatar o número de pessoas que abraça a fé, e a igreja vai crescendo, até um momento em que ele não conta mais, em Atos dos Apóstolos, o número de pessoas que vão declarando Cristo como Senhor e Salvador. Então fica já aqui de cara essa obra missionária, que a tendência é sempre crescer e não diminuir. Os trabalhos missionários sempre crescer e não diminuir. O nosso intento, nossa vontade, o nosso desejo, o nosso ardor por missões, evangelização, também sempre crescente e nunca se apagar, nunca diminuir. Precisamos zelar por isso, eu coloco aqui, meus irmãos, vamos ver se dá para apresentar aqui, esse tema, dependência, obediência e verdadeira alegria na missão cristã. Dependência,
obediência e verdadeira alegria na missão cristã. Mas eu coloquei uma frase aonde nós vamos ter essa frase, que nós vamos encontrar tudo isso nessa frase, que é a frase que a gente coloca assim como a tese, o que esse texto vai defender no caminhar, o enredo do texto. A tese central deste capítulo aqui, a gente encontra que a missão cristã só pode ser cumprida corretamente quando dependemos do Senhor, obedecemos a sua palavra e mantemos nossos olhos na salvação e não nos resultados do ministério. Se você for ver, está aqui: dependência, obediência, a verdadeira alegria na missão. E em destaque está ali, dependemos, obedecemos, e a nossa alegria estar bem orientada na salvação. É isso que nós vamos buscar encontrar nesse texto, para ver se realmente essa tese aqui faz sentido, né? Faz sentido. Nós estamos num texto em que 70 são enviados. Não faz muito tempo que eu preguei nesse texto aqui, e eles deveriam chegar na cidade, já preparando a cidade para receber Cristo Jesus. Por isso que eles tinham que anunciar que o reino de Deus está próximo. Jesus, o reino de Deus está próximo. E aí, a primeira verdade que vai colaborar com a tese que nós colocamos aqui é que a missão exige dependência do Senhor. Essa segunda imagem a missão exige dependência do Senhor. E o versículo já diz: e dizia-lhes, a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Isso aqui já nos mostra que nós dependemos, para fazer missão dependemos do Senhor, porque a seara é grande, os trabalhadores são poucos. Aos nossos olhos isso não vai dar certo. Imagina um agricultor, tem terras lá que já está na hora de fazer a colheita, e ele vê a sua mão de obra, o pessoal que vai colher, não vai dar conta, vai se perder toda aquela produção lá, o que a terra deu. Olhando aos nossos olhos, nos traz até um certo desânimo. Vai alguém no seu trabalho e fala para você: te mudei do setor, agora você está nesse serviço aqui, e aonde precisa de 10, é só você. E você vai animado para dar conta desse serviço? Você sabe que você vai ter que trabalhar muito, vai ter que suar muito, vai ter que fazer serviço de muitos, Então você já vai desanimado. Às vezes a gente até reclama, até mesmo no ambiente aqui da igreja, que é muito trabalho e poucas pessoas para trabalhar. É muita demanda e poucas pessoas compromissadas. É ou não é? Então a gente bate o desânimo. Nós vamos ensaiar o coral.
Aí marca toda semana, o Natal está logo ali, vamos fazer uma cantata de Natal. Aí a gente marca o dia, primeiro ensaio, era para vir 15, vem 11. No segundo ensaio, aí parece que vai esvaziando, né? Parece até aqueles cursos que a gente faz, começa a sala toda empolgada, no dia da entrega do certificado é meia dúzia só, desistiu um bocado. E no andar dos ensaios do coral, os outros vão desanimando, porque outros que poderiam vir não vêm. Tem aqueles que deixam para vir já quando está perto do Natal. E assim para tantos outros trabalhos na igreja. Então, aos nossos olhos, é sempre desanimador começar um envio dessa forma aqui. A seara é grande, vai lá, os trabalhadores são poucos, vocês é que tem que dar conta. Os nossos olhos é desanimador, por isso que nós precisamos nos lançar à obra de Deus, ao trabalho da expansão do reino de Deus, nessa total dependência, porque não é só porque os trabalhadores são poucos, mas porque nós somos falhos, nós somos fracos, e a missão, a gente vê aqui, que não é uma missão fácil, é uma missão perigosa, porque é como sendo enviado como cordeiro em meio de lobo. Então, é um negócio delicado, né? É uma missão realmente que você precisa depender do Senhor. A seara é grande, os trabalhadores são poucos, a obra de Deus não é realizada pela nossa autossuficiência. Antes de dizer ide, Jesus diz, rogai. A missão começa na dependência, né? Está aí o rogai, né? O versículo 2, rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. A missão, então, quando a gente ora, a gente já nos colocamos nessa posição de dependência do Senhor. E para nós que entendemos que a oração é um meio de graça dado por Deus à igreja, para abençoar a igreja, e por isso no culto, a oração da igreja tem um significado importantíssimo. Quando a igreja ora, viu que nós colocamos aqui em momento, paramos o culto para ter esse momento de oração? Quantas histórias de missões e a igreja orando, a igreja em oração. Andou por uns dias aí um vídeo de uma missionária da Coreia do Sul, falando da igreja evangélica, a igreja cristã na Coreia do Sul, orando pelo seu país, e que mudanças aconteceram no seu país, que a igreja orando, fazendo uso do meio de graças. A teologia bíblica nos diz que é o que Deus concede para abençoar a igreja, é a ferramenta. E para avançarmos em missões, nós nos colocamos a depender totalmente de Deus através da vida de oração. Versículo 2, a parte B, rogai, pois, ao Senhor da seara, que mande trabalhadores para a sua seara. Aí no versículo 3 que tem o ide, né? Ide, eis que eu vos envio como cordeiro para o meio de lobos. Então está aqui que a missão envolve oposição.
E que força tem um cordeiro para vencer um lobo? Então, precisamos depender do nosso bom pastor. Que força tem uma ovelha para se salvar diante das garras de um lobo, se não for pelo cajado do pastor, o bom pastor? Então percebemos que realmente a missão cristã para ter sucesso, ser bem-sucedida, é preciso depender do Senhor, ter esse sentimento de total dependência de Deus. E a segunda verdade que nós encontramos é que a missão exige obediência, essa fidelidade a Deus, obediência e fidelidade. Ficou bem pequeno, mas a gente vê aí em Lucas 10, versículo 9: curai os enfermos que nela houver, e anunciai-lhes, a vós outros está próximo o reino de Deus. A missão exige obediência e fidelidade na proclamação do reino. Estes precisavam ter os serviços terapêuticos, precisam estar junto com os enfermos, com os problemáticos, doentes, mas a mensagem do reino tinha que ser proclamada. A resposta humana, a nossa resposta deve ser de fidelidade. A missão envolve demonstrar misericórdia, servir com amor, mas não basta fazer o bem, é preciso anunciar o reino de Deus. O que esse texto nos comunica é que, ainda que se vá estender a mão para o seu próximo, você tem que abrir a sua boca e anunciar a salvação em Cristo Jesus. O reino de Deus precisa ser anunciado, e isso envolve a fidelidade, porque às vezes nós vamos olhar para as ferramentas que nós temos, as possibilidades, momentos, às vezes não são adequados, não são de grande conforto, e a gente precisa estar batendo sempre nessa tecla, porque a nossa preferência está sempre no conforto. Quando a orientação aqui, não leveis, versículo 4, não leveis bolsa, nem alforge, nem sandálias, e a ninguém saudeis pelo caminho, está falando aqui sobre alguns confortos, algumas coisas que a gente precisa levar conosco para uma emergência. Um par de chinelos novos, quando esse ficar gasto, colocar uma sandália, a gente começa a pensar nesses confortos. E há momentos na missão que a gente não pode olhar para os confortos e nem para a nossa comodidade, nós temos que olhar para a urgência da missão. E quando eu falo que nós precisamos bater nessa tecla, é porque todos nós, do pastor ao novo membro, há um momento que ele é seduzido ao conforto. Todos nós. A igreja apostólica, em Atos capítulo 2, a partir do versículo 42, que conforto maravilhoso estava ali, uma alegria, uma comunhão, o partir do pão, estar no aprendizado aos pés dos apóstolos, estava uma maravilha, até que no capítulo
8, capítulo 7, capítulo 8, nos mostra uma desenfreada perseguição que espalha e tira o povo de Deus do conforto, para fazer o quê? Missão, que foi o assunto que nós tratamos domingo passado. Então há uma tendência de realmente nós queremos ficar nesse conforto, nesse ambiente de conforto. O confronto não é nada agradável, está em meio de lobos, está em meio de oposição, e o mundo está muito crítico, né? Até como foi falado na escola bíblica dominical, né? A sociedade está muito crítica, e isso acaba refletindo, está na igreja também muita crítica. É um reflexo, porque nós também interagimos na cidade, vivemos na cidade. E independente se temos sandália para trocar, se estamos levando nossos socorros, nossos confortos dentro das nossas bolsas, dentro das nossas sacolas, nós precisamos anunciar fielmente. Deus quer produzir transformação na cidade. Esses 70 precisavam chegar nas cidades, e estes nas cidades precisavam chegar nos lares. E é interessante como Lucas começa a falar em casa aqui, né? A partir do versículo 5, ao entrardes numa casa, aí vai, versículo 6, versículo 7, né? Permanecei na casa, e quando entrardes, aí no versículo 8 vai na cidade, e a casa, como é estratégico casa, né? Casa é lugar de relacionamentos. Quando você vai na casa é porque você tem relacionamentos. Você vai para se relacionar, você vai para conversar. Muitas igrejas usam casas na cidade como estratégia para alcançar não crentes. É uma estratégia fascinante, ainda que o mundo está tão perigoso, as igrejas reformadas têm muito boletim, muitas publicações, já tiraram o número de telefone, mesmo que antigamente colocava número de telefone dos aniversariantes, para fazer. Hoje já não pode mais fazer isso, porque a malandragem desse mundo está entrando em contato, dando golpe. Hoje já as pessoas também já estão tendo segurança em anunciar onde vai ser a reunião no lar, nas igrejas. Tem que ir aqueles somente que são convidados dos membros da igreja, porque os membros da igreja moram na cidade, e os membros da igreja é quem sabe quem é o novo morador na cidade. Chegou novo morador na minha rua, já vou lá. Se lembra que antigamente tinha esse costume? Chegou um novo vizinho, aí fazia um bolo, aí ia levar para o vizinho para recepcionar, já ter coisa do interior, né? Mas a gente tem que cultivar isso, já ir no vizinho, porque está chegando da onde? Aqui na nossa região ainda, que tem toda essa dificuldade, que muita gente faz bagunça lá, sai fugido, vem para cá e daqui a pouco é encontrado aqui. É tudo cheio de situações, mas a igreja tem que ir enfrentando e com cuidado, a liderança e observando. A gente já experimentou aqui, aproveitadores. Então a gente vai se tornando mais vigilante, mais preocupado. Mas quando eu cheguei aqui, que era ainda a casinha, eu cheguei já com esses projetos de visitar as imobiliárias aqui da região, fazer contatos com a imobiliária, para saber os novos moradores que alugaram as casas pela imobiliária. Quando você aluga a casa pela imobiliária, já se pressupõe que você chegou todo certinho na cidade, porque a imobiliária exige um bocado de documentos, né? Então
Aí a imobiliária já fazia uma parceria com a igreja para cada locação que essa imobiliária fizer, a igreja se comprometer a levar um presente de boas-vindas a esse morador. Tu já pensou que impacto? Uma cidade nossa, turística, que muitas pessoas vêm para a região buscando qualidade de vida, muitos idosos, muitos se aposentam, vêm para a região, e a gente começar a ter esse contato, e a gente sabe na nossa rua quem chegou, quem é o novo morador, e a gente começar a investir em relacionamentos. Os enviados são aqui 35 pares que deviam chegar nas casas. Há quem entenda que esses envios de casas é porque esses já vão chegar na cidade onde tem seus conhecidos e abrem a porta para eles. E esses conhecidos vão receber agora a mensagem do reino de Deus. Alguns eles vão encontrar os homens de paz, aqueles que o Espírito Santo já atuou na vida deles, promovendo a paz, reconstruindo, reavivando, dando a nova vida. Então esses já vão levar essa mensagem de paz, inclusive é a mensagem que nós devemos levar, As pessoas na nossa vizinhança têm que nos ver como homens e mulheres de paz. São pessoas de paz, não são pessoas de confusão. Não é isso que diz versículo 5: ao entrardes numa casa, dizei antes de tudo, paz seja nesta casa. Temos que levar paz. Nosso vizinho quer vir aqui em casa falar conosco, ele quer nos trazer uma mensagem, a gente sabe da fé dele, mas vamos deixar ele vir, afinal de contas é um vizinho de paz, Abre as portas. Que bênção. Eu fico receoso muito, como antigamente era feito. Olha, nós vamos estar na casa de fulano, e já dá o endereço, coloca no site da igreja e tudo. Tinha igreja que colocava no site, mas hoje a maldade está grande. Mas cada membro pode fazer uma visita no lar. Tem sempre alguém chegando de mudança, tem sempre um caminhão escrito lá, mudanças, na nossa rua, e fica todo mundo olhando, está chegando gente, quem foi que chegou? Terceira verdade que nós encontramos é da verdadeira alegria que está na salvação, não nos nossos resultados. Alegria, satisfação, contentamento. Se você colocar o seu contentamento nas realizações, você pode abortar a missão bem antes do esperado. A verdadeira alegria está na salvação, não nos resultados. É o último bloco que nós lemos aí do texto bíblico, o versículo 17, em que eles chegaram super animados, O versículo 20, não obstante, tem a lição aí, Não obstante, alegrai-vos, não porque os espíritos se vos submetem, e sim porque o vosso nome está arrolado nos céus. Essa aí já é a resposta de Jesus, já colocando a alegria, a satisfação, o contentamento deles no lugar certo, porque eles chegaram super animados, porque eles dizem assim no versículo 17: Senhor, os próprios demônios se nos submetem pelo teu nome. Então eles ficaram impressionados
pelo resultado. O resultado é legal, mas nem sempre tem resultado. Nem sempre é como nós esperamos. E se eu colocar o meu contentamento, as minhas emoções no trono das realizações, eu serei frustrado. Vou chorar, não vou sorrir, não vou me alegrar. E é horrível o sabor da frustração. É horrível o sabor da decepção. Se decepcionar consigo mesmo, eu não consegui. O Senhor Jesus confirma que realmente foi grandioso o que se deu. Versículo 18 eu via Satanás caindo do céu como relâmpago, é isso aí. Mas aí Jesus corrige lá no versículo 20. Não obstante, alegrai-vos não porque os espíritos se vos submetem, e sim porque o vosso nome está arrolado nos céus. Você é um salvo, você é um escolhido de Deus. Deus o separou antes da fundação do mundo, para você viver para sempre para o seu louvor e para a sua glória. Pudesse até acontecer dos lobos terem te devorado, a missão não foi em vão, como muitos mártires derramaram seu sangue no pó da terra, não foi em vão. Mas estes mártires, em Apocalipse, está registrado que estão com o Senhor. Então, essa que é a nossa alegria. E não tem missão mais contagiante quando o missionário tem certeza da sua salvação e transmite essa alegria para um povo maltratado pelos problemas, pelas desesperanças, pelas dificuldades, pelas lutas, e se depara com um missionário cheio de esperança, cheio de alegria, anunciando dessas heranças eternas, reservada pelo nosso Senhor para cada um de nós. Isso é contagiante. Não é olhando para os lobos com um semblante de temor, mas é olhando para o céu, aonde está o nosso Senhor. Essa deve ser a nossa verdadeira alegria. A alegria nos resultados, o foco fica muito no que fazemos. A natureza, então, é instável, é incircunstancial. Uma hora a gente está bem, uma hora a gente está mal, que às vezes acontece dentro daquilo que nós planejamos, mas nem sempre. E outras vezes a gente chega arrasado, às vezes a gente chega na igreja arrastado, porque a gente quer mostrar resultado, e o que vai gerar orgulho no sucesso, que não é bom, e frustração no fracasso, que é horrível. Alegria no salvação, foco no que Cristo fez por nós, é o foco na graça. E a natureza, nós nos sentimos seguros, nós temos essa salvação que é eterna, é inabalável, e o fruto disso tudo gera paz profunda e gratidão constante, que a gente pode chegar nas casas e dizer: olha, paz seja nesta casa, porque eu trago uma mensagem de paz. Não há este conflito, não há mais inimizade entre nós e Deus. Nós temos paz, nós fomos reconciliados com Deus, e nós estamos em missão, porque a gente sabe que tem muitos do Senhor precisando ouvir a palavra para experimentar esta alegria, esta paz da reconciliação com o Senhor. Resultados ministeriais mudam. A salvação é a única âncora segura para a identidade e alegria do cristão. O essencial da missão: orar, o ir, vá, anuncie, sirva, permaneça fiel.
A nossa maior alegria não está no que fazemos para Deus, mas na graça de pertencermos a Deus. A tese, né? Vamos lá. A missão cristã só pode ser cumprida corretamente quando dependemos de quem? Do Senhor. Obedecemos o quê? Sua palavra, e mantemos nossos olhos na salvação e não nos resultados do ministério.